Fala pessoal, beleza? Vamos retomar aí o conteúdo. Vamos passar agora para a dilatação térmica. Vamos ver agora especialmente a dilatação térmica nos sólidos de uma dimensão, certo? Bom, então vamos lá ver o que é dilatação. A dilatação térmica, né, é a expansão do corpo devido ao aumento de temperatura ou a contração devido ao resfriamento. Normalmente os corpos, quando aquecidos, eles se dilatam, têm suas dimensões aumentadas, e quando resfriados, diminuem, né? Se contrai. Então um exemplo disso aqui nessa ponte aqui, por exemplo, ó, esse risco aqui no meio é uma abertura entre um bloco de concreto e outro. Você precisa deixar essa abertura porque quando é aquecido esse bloco de concreto se expande. Se ele for um objeto inteiriço sem nenhuma abertura entre os blocos, ele expande, empurra um lado do outro da ponte e quebra. A mesma coisa que o trilho, ó, se não deixar um espaço, ó, ele se dilata e acaba entortando. Aqui nós vemos aqui uma das coisas do nosso cotidiano relacionado ao tema é os frascos, né? Normalmente tem uma geleia, um pote de vidro com a tampa de metal. Você coloca na geladeira, aí quando retira tenta abrir imediatamente, não consegue. Por quê? Porque a tampa de metal ela se contraiu e aí acaba apertando, ficando mais apertado. Aí você tira, deixa a temperatura ambiente e depois você consegue abrir facilmente. Bom, por que os corpos se dilatam e se contraem? A gente pode ter uma visão microscópica do processo da seguinte forma. Nós sabemos, né, já vimos que as partículas ficam vibrando em torno de certa posição fixa, certo? Quando você aquece o corpo, essas partículas recebem essa energia e acabam transformando essa energia em energia cinética de vibração. Então, se elas vibravam mais próximas, quando recebe essa energia, elas começam a vibrar em amplitude maior, certo? Começam a vibrar uma distância maior uma da outra, acarretando na dilatação do corpo, no aumento das dimensões dos corpos. Quando resfriado, elas voltam a vibrar em uma posição mais próxima uma da outra, acarretando na contração, diminuição da dimensão do corpo, beleza? Então, como eu falei, vamos estudar hoje a dilatação linear. É uma simplificação, porque os corpos são, na verdade, espaciais tridimensionais. Mas costumamos fazer uma simplificação, certo? Estudando dilatação linear quando apenas uma dimensão do corpo, normalmente o comprimento, sofre variação significativa, de forma que possa ser medida. Isso acontece, por exemplo, nos fios de energia condutor. A maior dimensão do corpo é o comprimento, né? A bitola do fio praticamente não sofre a variação quando sofre a variação em temperatura. Sofre a variação, mas muito pequena, de forma que pode ser desprezível. Então, vamos ver então o quanto dilata. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um fio aqui, comprimento inicial Li, certo? A uma temperatura inicial Ti. Você aquece esse fio até uma temperatura TF, final TF, ele vai aumentar de comprimento. Agora o comprimento dele é um comprimento final, LF. Esse pedaço aqui, ó, corresponde ao que variou, o tamanho que variou. Vou chamar esse tamanho de ΔL. Como é que eu faço para saber esse tamanho ΔL? Você pode pegar simplesmente e fazer o seguinte. Pega o comprimento inicial, digamos 1 metro. Pega o comprimento final, digamos 1,5 metro. Faz 1,5 metro menos 1 metro, vai dar meio metro. Certo? Estou botando, estou exagerando. Então é comprimento final menos inicial. Mas isso aí tem um problema, porque nós só vamos conseguir calcular esse ΔL no final do processo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos saber o quanto ele vai dilatar antes, certo? Para deixar justamente os espaços, por exemplo. Então, como é que eu vou conseguir calcular esse ΔL de antemão, certo? Você vai conseguir usando a fórmula obtida empiricamente. ΔL vai ser alfa Li ΔT. Quem é alfa? Alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear do material. É uma propriedade específica do material e é obtido empiricamente, certo? É obtido em experimento laboratório. Li nós já sabemos que é o comprimento inicial e o ΔT é a variação em temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja,
Digamos, o corpo estava a 0 graus Celsius e foi aquecido a 100. Qual é a variação de temperatura? 100 menos 0. Então, essas são, certo? Essas duas aqui são as fórmulas fundamentais que vamos usar, certo? Para resolver os problemas. Conceitualmente, saber quem é o coeficiente de dilatação linear, saber que ele está associado a uma propriedade específica do material, cada um vai ter o seu, certo? Comprimento inicial, variação de temperatura, beleza? Vamos aplicar isso aqui em um problema, diz assim, ó, uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 metros a 0 graus Celsius. Calcule a variação do comprimento dessa barra e seu comprimento final quando aquecida a 50 graus Celsius. Então, primeiramente, vamos coletar os dados. Temos as fórmulas básicas já aqui. O coeficiente alfa é dado 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é graus Celsius a menos 1 é a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear, né? Temos o comprimento inicial, é dado 20 metros. Um dos problemas é saber o comprimento final, né? E a variação do comprimento, né? Diz assim, calcule a variação do comprimento e seu comprimento final. Vamos ver então aqui, primeiramente, o que é que nós precisamos para jogar aqui na formulazinha ΔL. Nós precisamos da variação de temperatura. Como é que eu calculo variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Quem é a temperatura final? Vamos lá, ele diz que é 50 e a inicial é 0. Então, 50 menos 0. Só botar aqui, 50 menos 0. Vamos lá. Aqui, 50 menos 0. Beleza? Isso dá 50. Então, 50 graus Celsius. Pronto. Já achamos o valor, a variação de temperatura. O que mais precisamos saber? Precisamos saber a variação de comprimento. Vamos usar que fórmula? Vamos usar essa formulazinha aqui, não é isso? Vamos usar essa formulazinha aqui. ΔL. ΔL é alfa, né? 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes LI, que é 20, vezes variação de temperatura que nós já achamos. Então vai ficar, vou só substituir os valores. 20, né? Vamos botar os valores aqui. Então vamos botar os valores aqui. 20 vezes 20 é o comprimento, vezes a variação de temperatura 50, vezes o que? Vezes o alfa. Estou botando fora da ordem porque a ordem não altera, né? Então não tem problema. Vezes, tá aqui. Quem é a variação de temperatura? Desculpe, quem é alfa? 1,6 vezes 10 a menos 5. Então, vezes 10 elevado a menos 5. Tá aqui, menos 5. Pronto, tá aí. Quem é o ΔL? Então, 20 vezes 50 dá 1000. Então, bota aqui. 1000. 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. Eu não vou mexer no 10 a menos 5, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou transformar 1000 em uma potência de base 10. Fica quanto? 1000 é uma potência de base 10, nada mais é do que 10 a terceira. Vezes, né? 1,6 vezes, então aqui, vezes 1,6 vai dar 1,6. Vou botar aqui 1,6. Opa. 1,6. Vou botar aqui 1,6. Opa. 1,6, beleza? Vezes 10 a menos 5. Vezes 10 a menos 5. Tá aqui. Opa. Pronto. Tá aí.
Então fica 10 a terceira vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. Potências de mesma base, eu posso multiplicá-lo aqui, né? Conserva a base e somos expoentes. Então vai ficar esse 1,6 vem para cá, certo? Vezes, ó, vezes a potência de base 10, não é isso? Ela pode vir para cá, ó. Vai ficar a menos, tá aí. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 2. 1,6 vezes 10 a menos 2, a vírgula corre para esquerda, não é isso? Já vimos isso aí. Então vai ficar quanto? Corre duas vírgulas, né? É menos 2, corre o menos indica correr para a esquerda e o 2 significa duas casas decimais, não é isso? Então vai ficar 0,016. Pronto. 16 o que? Metros. Tá aí. Essa é a variação no comprimento, 0,016 metros, ou seja, 16 milímetros, né? 16 milímetros. E o que mais ele pede? Ele pede o comprimento final. O comprimento final. Então, o que acontece? Nós já temos o ΔL. Foi quanto ΔL? Aqui, ó. Ó. Vamos deixar esse cara aqui. Primeiramente. Vamos fazer o seguinte. Eu quero o comprimento final. Então, eu passo, né? Esse LF para cá. O LI troco de um lado. Então, posso fazer o seguinte, ó. Eu quero o LF. Isolo ele de um lado da equação, ó. Esse cara tá aqui. ΔL, ó. Eu vou botar esse cara para cá, que senão não dá espaço, ó. Senão não dá espaço. Opa. Aqui. Pô, esse mouse tá horrível. Aqui. Esse LI eu passo para cá, ó. Passei para cá. Ele tá aqui como menos, vem para cá como mais, ó. Pronto. Vai ficar, ó, comprimento final é igual a ΔL mais LI. Nós já sabemos, mas nós não costumamos deixar, né, a incógnita procurada do lado direito. Só por convenção, nós costumamos deixar o lado esquerdo, né? Aí você troca os lados, né? É só trocar os lados. Troca os lados, pronto. Mesma coisa de cima, só para, né, deixar na convenção correta. Pronto. Então, quem é LF? LF é o quanto variou mais o quanto você tinha, o comprimento inicial. O quanto variou, nós já temos aí em cima, ó. Copiamos aqui, ó, 0,016. Quanto você tinha? Você tinha 20. É que ficou ruim aqui, eu vou apagar isso. Pronto. Você tinha quanto? Você tinha 20 mais, ó, vou pegar aqui mais 20, ó, mais 20. Não é isso? Dá quanto isso? Isso dá LF igual a 20,016. 20,016. O que? Metros. Tá aí. Então, achamos. Então, recapitulando. Achamos a variação de temperatura. Ó, temperatura igual a 50 graus Celsius, a variação. Achamos. Aí fomos lá. Achamos a variação no comprimento. E para variar e para achar o comprimento final, pegamos aquelas duas expressões, ó, pegamos, tá vendo aquelas duas expressões aqui que tínhamos aqui, pegamos aquelas duas expressões, pegamos uma delas na verdade, fizemos uma operação algébrica aqui, passou de um lado para o outro,
e chegamos ao resultado final. Beleza? Bom, vocês vão ficar aí com o mão na massa, né? O que diz o mão na massa? O mão na massa diz o seguinte: a régua tem uma régua de alumínio, tem. Cadê que ficou muito bom aqui? Pronto. Aqui, pronto. Agora ficou legal. Uma régua de alumínio tem comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o seu comprimento em centímetros a 60 graus Celsius? Mesma coisa. Quando você achar, você vai achar em centímetros, soma e vai embora. Beleza? Então, terminamos o coeficiente de dilatação linear dos sólidos, uma dimensão. Próxima aula, 2D e aí 3D, beleza? Forte abraço, até mais, tchau, tchau.